Primeiro eu quero parabenizar o senador Paim pela pelo belíssimo debate que ele levou hoje para a Comissão de Direitos Humanos. Ali ele fez uma audiência pública sobre o fator previdenciário. A gente pôde ali observar as diversas manifestações das diversas entidades que estavam presentes e, naturalmente, o objetivo daquela audiência foi alcançado. Ao mesmo tempo, também quero parabenizar essa outra senadora do Rio Grande do Sul, Ana Amélia, que fez hoje uma sessão solene, especial, em homenagem aos defensores públicos. Então, parabenizo pela belíssima iniciativa de Vossa Excelência. A Excelência conduziu muito bem e lembrou de uma categoria que não é ela em si, mas o papel que ela desenvolve dentro da sociedade, principalmente focado em atender os necessitados, democratizando a justiça, oportunizando ao pobre, ao necessitado, ao humilde, a ter acesso à justiça de forma gratuita. Então, parabenizo Vossa Excelência. Senhor presidente, hoje eu quero falar de um assunto que a gente vê aqui nessas tribunas, vez por outra, a oposição cobrando, castigando e não mostrando o caminho, mostrando que parece que nós estamos em um país que não tem mais conserto. A sensação que a gente tem, cada vez que a gente vê um membro da oposição subir a essa tribuna, é exatamente isso. Eu acho que o governo da presidente Dilma, ele começa a avançar. Eu acho que a oposição quer destruir porque não sabe construir. Vou mostrar alguns dados aqui oficiais que eu acho importante para a gente mostrar a realidade que acontece hoje nesse país. A Eletrobras tem um lucro de 1,25 bilhões no primeiro trimestre. Resultado é 21,4% maior do que o igual período do ano passado. Ora, critica-se tanto o setor energético desse país, critica tanto, senhor presidente, a gestão da presidente Dilma, mas a gente está vendo aí a Eletrobras mostrando um resultado positivo, 21,4%, 1,25 bilhões, 21,4% acima do mesmo período do ano anterior. A mesma coisa, a interiorização, senhor presidente, dos aeroportos. Para dar seguimento à expansão da malha viária e modernização dos aeroportos do interior, o governo federal vai fazer parceria com prefeitura, governo, iniciativa privada. Esse programa vai beneficiar polos regionais, centros turísticos, proporcionar melhor acesso às comunidades do Amazônia Legal. Isso para os nossos estados, Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Mato Grosso, sem nenhuma dúvida, é da maior relevância. Você poder unificar, integrar mais e mais essas cidades importantes para aí facilitar o escoamento, facilitar o turismo, facilitar o meio de transporte. E o governo federal, em mão dupla, vem aí buscando parceria com as prefeituras, governos estaduais, a iniciativa privada, para fazer a expansão desse tão importante segmento que é o transporte aéreo. A mesma coisa, senhor presidente, é da nossa Petrobras. Senador Cristóvão, mesmo com os últimos escândalos, a Petrobras lucrou 5,3 bilhões nesse primeiro trimestre, acima do previsto. A quem interessa destruir a Petrobras? Não interessa ao povo brasileiro. O judiciário vai desvendar os crimes e a justiça vai punir empresários, servidores e políticos que devem estar ali envolvidos. Mas a empresa Petrobras acha o seu caminho, busca a sua caminhada e responde diante de uma avalanche de crítica, diante de um sentimento pessimista
da grande mídia, e a Petrobras respira de ordem que ela surpreende, não a nós que acreditamos na Petrobras, na força da Petrobras, mas os mais pessimistas, aqueles que jogam no quanto pior, melhor. E aí a Petrobras responde com um lucro desse, diante de um fogo cruzado, jamais visto em cima de uma empresa brasileira, principalmente a Petrobras, que ela é diferenciada pelo que ela representa para a soberania brasileira, porque ela representa para o desenvolvimento desse país, porque ela representa para a geração de renda e emprego nesse país. E a Petrobras, como um produto brasileiro e o bom brasileiro, ela reage a essas críticas de forma positiva, trazendo aí um resultado que cala a boca daqueles mais pessimistas. E não podemos confundir a Petrobras com as ações criminosas que ela sofreu. E aí, claro, cabe à justiça apurar, identificar e punir todos os culpados, em qualquer instância, seja ele político, seja ele empresário, seja ele servidor daquela casa. A coisa pública, ela não pode ser misturada no bolso da corrupção. Então, portanto, a Petrobras respondendo e o governo Dilma aí respondendo com pontos importantes, senhor presidente. Eu trouxe aqui coisas importantes, o transporte aéreo, a energia, a Petrobras, e vamos trazer também outros dados que eu acho ele importante. É o enfrentamento à violência. Houve um avanço no combate ao crime nos estados, redução de taxa de morte por arma de fogo. São Paulo, 62,2%, Rio de Janeiro, 54,9%, no meu estado, 54,6%, no Pernambuco, do Humberto, 39,7%, no Mato Grosso, 35,5%, para citar esses estados como resultado mais expressivo. O fato disso ocorrer nas mais diferentes regiões do país mostra que os avanços são condicionados apenas pela riqueza dos estados, mas o investimento nacional na qualificação dos profissionais de segurança pública e na política de enfrentamento à violência nos estados e municípios, a exemplo do que acontece com a juventude viva. Portanto, é o governo federal estendendo a sua força, o seu braço, aos diversos estados, estado rico, estado pobre, centro-oeste, sul, nordeste, norte, e o resultado sendo aí aplausível. Hoje, 18 de maio, destaca o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual das Crianças e Adolescentes, como já colocou hoje ali, se não me engano, o senador Paim. É o momento de aplaudir o trabalho conjunto do governo federal para enfrentar todos os tipos de violências praticadas contra os nossos meninos e as nossas meninas. A Carta de Constituição de Estratégia em Defesa da Proteção Integral dos Direitos da Criança e do Adolescente é uma iniciativa de relevância e estrutura nacional, com a integração de esforço de 6 ministérios: Direitos Humanos, Saúde, Educação, Justiça, Trabalho, Emprego, Desenvolvimento Social, no sistema de justiça brasileiro e parceiro da Unicef. A sociedade civil estão trabalhando juntos para garantir o direito de nossas crianças e nossos adolescentes. Somada a essa carta, temos a capacitação contínua de conselheiros tutelares, que este ano serão eleitos, senhor presidente, em um único dia. Essas ações integradas, articuladas e pioneiras nos entes federados, liderado pelo governo federal, salva a vida, garante direito de crianças e adolescentes e dá dignidade a essas pessoas. Então, sem nenhuma dúvida, grandes avanços. Isso, senhor presidente, aparece aí na grande mídia, ali no rodapé, num ponto sem nenhum destaque, para tentar, talvez, chamar a atenção de outros fatos que não é tão importante como esse. Nós aqui, rapidamente, falamos da questão energética, falamos da recuperação da Petrobras, falamos da diminuição da criminalidade, falamos da proteção das crianças e do adolescente, né? Falamos aí a questão aérea, regionalização dos transportes aéreos na Amazônia. Então, são todos atos positivos. Demonstra que o governo está vivo, demonstra que o governo está se mexendo, demonstra que o governo começa a caminhar, começa a respirar. Eu acho que isso, eu quero inclusive encerrar a minha fala, dizendo que, de fato, estamos vivenciando uma crise. Porém, lembro aqui de um conselho geral para superar qualquer dificuldade
senador Cristóvão. Pensar positivo. Uma pessoa proativa é aquela que trabalha para mudar o que não está bom. Precisamos trabalhar para o Brasil. Os ajustes econômicos são conjunturais e necessários. Os pessimistas acham que o governo já acabou, mas os otimistas não param de trabalhar para superar as dificuldades e criar um cenário favorável ao desenvolvimento do país e o bem-estar social do nosso povo. Portanto, eu quero estar aqui de forma positiva e pensando em nós termos um Brasil melhor. Um Brasil que possa superar essas crises, que eu acho que ela é muito mais política, ética e moral, do que mesmo social ou econômica. Eu acho que é preciso a gente fortalecer. Eu dizia, senhor presidente, na nossa convenção, e o senador Cristóvão está aqui, que Getúlio Vargas é um dos heróis brasileiros. Mas Getúlio Vargas, naquele momento, restava a ele 3 opções. Ou ele se cruzava aos interesses internacionais, ou ele ia ser retirado do poder, porque ele estava com popularidade inferior até do que a presidente Dilma tem hoje, ou buscou o caminho mais dramático, que foi de cerceamento da sua própria vida. E eu digo a mesma coisa hoje com a presidente Dilma. Nada até agora possa ser destacado que venha macular a sua dignidade, o seu caráter, a sua boa intenção. Uma pessoa, ela pode não ser aquela pessoa do aconchego político, aquela do abraço, da batidinha no ombro, mas ela é uma pessoa centrada nos propósitos desse país. E olha, pouco ser humano, ainda bem que ela fez um estágio dolorido, né? Que foi ser guerrilheira ou ter sofrido as perseguições da ditadura. Eu acho que ali ela passou no teste, porque só uma pessoa, a mulher, é uma mulher forte, né? Mas ela passando hoje, o que eu tenho visto tentarem fazer com a presidente Dilma, qualquer um outro já tinha jogado a toalha. Mas ela não, de forma firme, contundente, de forma com propósito, com um foco de recuperar esse país, de devolver a credibilidade desse país, de reconquistar a confiança do nosso povo. Ela está ali, firme, e paulatinamente, senhor presidente, senhor senador, senadora, ela começa a dar os passos firmes em busca desse novo horizonte, em busca desse novo norte para o nosso país. E eu não tenho nenhuma dúvida que a Dilma hoje, ela resta poucas coisas, ela tem que se agarrar como o afogado em qualquer cabelo. E aí, é claro que nesse intuito, nesse objetivo da governabilidade, a gente se encontra com vários partidos que são fisiologistas, partidos que têm ideologia, mas partido também que tem outro meio. Isso é o fruto do resultado da administração, do governo, que acontece com ela e com qualquer um. Eu sempre digo que antes de criticar a presidente Dilma, se coloca no lugar dela. Vamos fazer uma análise responsável, coerente, comprometida com a nação brasileira. Então, essa reflexão nós levamos para a nossa convenção do PDT e até fui mais forte. Eu disse que o PDT hoje sair das bases do governo da Dilma é como um homem casar com uma mulher bonita e ela dar câncer e ele largar pela doença. Porque todo mundo sabia que ela estava com toda essa parceria que tinha, era o PMDB, era todos os partidos que estavam ali. Então, eu acho importante, nesse momento, a gente ter a tranquilidade de estar próximo, buscando o resgate, levando sugestões, críticas, por criticar, às vezes é muito mais fácil. E olha, presidente Jorge Viana, para mim era extremamente cômodo. Eu não tenho um cargo indicado nesse governo. Para mim era cômodo eu chegar no meu estado, onde o PT não goza de tanta popularidade, e tacar pedra. Que eu vejo hoje senadores aqui, que lambe o pé do PT aqui e do poder, e chega lá no meu estado e critica a presidenta. Porque é cômodo para ele. É cômodo para ele. Chega aqui, lambe os pés do PT, lambe o pé do poder, e chega lá, taca pedra. Então, o homem não pode ter 2 caras, 2 maneiras e 2 formas de agir. Quando eu deixar de acreditar no governo da Dilma,
eu vou ser o Thelmário aqui e o Thelmário lá no estado de Roraima. Ninguém pode acender uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Eu acho que o homem tem que ter coerência no seu posicionamento. Eu fico triste em ver pessoas virem aqui, passa a língua no sapato do poder e chega no meu estado e taca a pedra naquilo que tudo que está lá, ele levou do governo do PT. E amanhã eu vou estar falando do meu estado de Roraima, como um estado de prosperidade. E aí, senhor presidente, eu vou mostrar o quanto que o PT, quanto governo federal, não discriminou o estado de Roraima, que era governado pelo PSDB. Foi a época que mais recurso entrou naquele estado. Então é preciso a gente reconhecer, ter a lucidez, a clareza de não estar aí jogando para a plateia, jogar pela popularidade. O senador Cristóvão diz uma coisa que me balizou. Se for consultar a população, o que ela quer e o que ela não quer, ela quer fechar o Senado. Ela quer acabar a democracia. Ela quer acabar com a sustentação da democracia. Que o bem e o mal, o Congresso é a ressonância da nossa sociedade. Se aqui temos político que comete esse ou aquele delito, ele vem dessa sociedade. Ele vem pelo voto. Ele não está aqui caído do céu. Ele está aqui pelo voto democrático. Então, aqui nós vamos encontrar de tudo. Senador Cristóvão Capolano. Senador Thelmário, em primeiro lugar, essa última parte. De fato, fico contente que o senhor lembre dessa minha fala de que se fosse seguir totalmente a opinião pública, seria fechar o Congresso. E a opinião pública tem razão se ela olha porque ela olha um instante. E nesse instante, nós não estamos com crédito. Mas o papel do Congresso é pegar a opinião pública e analisar as consequências de sua posição no longo prazo. Até porque a opinião pública não reflete a vontade do povo. Porque o povo é essa geração e a próxima, e a próxima, e a próxima, e a próxima. E a opinião pública somos nós de hoje. Por isso que o Congresso é importante, apesar da opinião pública ter razão de estar com descrédito, tratando-nos com descrédito corretamente. Quanto à sua parte anterior do discurso, semana passada eu fiz um discurso aqui defendendo o entendimento. Vossa Excelência sempre fez isso. Aliás, seguindo uma fala do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em Nova York. Nós precisamos fazer um entendimento para o Brasil encontrar o seu rumo. Aí vem a passeata, a mobilização dos prefeitos. Tem que haver um entendimento para resolver a situação que hoje vivem os prefeitos. Os prefeitos hoje estão divididos entre não cumprir a lei ou pagar o piso salarial do professor, por incrível que pareça. E o piso é de menos de R$2.000. Imagine se eles fossem gastar uns 10 mil por ano, que custaria uma boa escola pública. Então, nós precisamos de um entendimento, um pacto federativo, reforma política, tudo isso é entendimento. Mas eu acho que o que está faltando é a presidente reconhecer alguns dos erros cometidos no passado, senador Thelmário. É difícil a gente partir do entendimento como se estivesse começando hoje o mundo. Grande parte dos problemas que nós vivemos hoje vem da maneira como a economia foi conduzida nos 4 anos anteriores a hoje, no governo da presidente Dilma. Era importante haver uma autocrítica, um reconhecimento, inclusive deixando claro que a manipulação que se fez, as chamadas pedaladas, os erros, terminaram sendo um instrumento para a reeleição. Eu creio que o entendimento deve começar, primeiro, pela presidente reconhecendo de que houve erros, sim. Segundo, entendendo que o ajuste não pode quebrar a espinha dorsal do Brasil. Deve ser feita levando em conta a necessidade de infraestrutura, especialmente da educação, da ciência e da tecnologia, porque o Brasil vai continuar existindo depois do ajuste. Terceiro, que por isso o ajuste deve ser feito num certo prazo. A ideia de um superávit, eu sou defensor de superávit fiscal, porque nós nos endividamos muito, agora não tem jeito. Mas não tinha por que pensar, de repente, em um ano, recuperar todo de erro que já se fez. Pode-se fazer um ajuste ao longo de alguns anos. E, finalmente, quem deve pagar pelo ajuste
deve ser quem já ganhou muito. O ajuste deve ser feito em cima de quem ganhou, em cima de quem já está num patamar elevado, e não em cima de trabalhadores de baixa renda, sobretudo, nem em cima de aposentados, nem em cima das crianças, que não têm culpa nenhuma com as coisas. Dentro disso, o seu discurso é muito bem-vindo, a meu ver, para o Brasil, na defesa de respeitarmos a presidente que foi eleita, está aí, tem um mandato, mas tentarmos construir um entendimento, porque eu acho que ela sozinha e o PMDB não saem disso. Vamos precisar de um entendimento. Aqui mesmo precisa de entendimento amanhã para aprovar os MPs. Precisa de entendimento até para apoiar o ministro do Supremo. Precisa de entendimento, mas esse entendimento exige diálogo e não arrogância, que, a meu ver, continua dominando o Palácio do Planalto. Senador Cristóvão, Vossa Excelência sempre com uma lucidez de um estadista, de um homem republicano, que orgulha ao meu partido e me orgulha como senador, ser contemporâneo nesse mandato com Vossa Excelência. Não tem nenhuma dúvida que eu acho que o momento político, ele criou aí algumas dificuldades e a gente vê que a presidenta custou designar um líder do governo nessa casa. Agora nós temos aí o brilhoso senador Decide Amaral, um homem do diálogo, um homem do entendimento, uma pessoa preparada. Eu não tenho nenhuma dúvida, senador Jorginho, que será agora construído esses entendimentos no sentido de a gente buscar um outro caminho. Mas sempre lembrando que numa reconciliação, mesmo que uma reconciliação de casal, se você for reviver o passado, acaba não chegando no futuro. Acho que é uma hora de você, olha, errou, houve seu erro, e vamos embora tentar achar o caminho da construção. Então, agradeço a fala do senador Cristóvão e, senhor presidente, pela vossa atenção. Muito obrigado.